Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa super matéria de Apocalipse e eu tenho certeza que o que nós aprendemos até o momento tem feito total diferença na sua vida. Vocês puderam perceber que o ensinamento é simplificado, tá? De forma que você entenda o que a gente está estudando. Aqui, como eu já disse nas outras aulas, nós vamos observar que existem pelo menos três linhas de pensamento para interpretar o Apocalipse. A primeira é o pré-tribulacionismo, a segunda é o mid-tribulacionismo ou mesotribulacionismo e a terceira forma é o pós-tribulacionismo. Nós não vamos induzir vocês a acreditar em uma dessas linhagens. Nós vamos mostrar, evidentemente e sinceramente, com toda a honestidade, os três vínculos, as três linhas de pensamento, para que você, que é inteligente, faça a sua leitura e assim forme a teologia que está no seu coração. Mas é muito importante que você leia, que você participe, que você estude a matéria, leia a Bíblia, leia a apostila e preste muita atenção nas aulas, tá? É muito bom ter você aqui. Hoje nós vamos tratar do módulo de número 3, tá? Que nós vamos tratar do capítulo 12 ao capítulo 18 de Apocalipse, de forma muito sucinta, muito breve. Lembrando que essa videoaula ela é uma síntese abreviada da nossa aula presencial, tá? É para você não perder o conteúdo, tá? E aqui também você tem todos os parâmetros da nossa apostila e toda essa explicação. E é muito bom ter você aqui, é sinal que você ama a Deus, ama a sua palavra e quer ser uma pessoa melhor. Então vamos tratar então, observe a sua tela, por favor. Nós vamos falar sobre o conflito cósmico, a ascensão do mal e o reino de Cristo. O livro do Apocalipse, ao chegar aos capítulos 12 a 18, revela de maneira vívida o embate espiritual entre o reino de Deus e as forças do mal. A narrativa simbólica nos apresenta personagens centrais na história profética da rebelião contra Deus: o dragão, a besta, o falso profeta e a grande Babilônia. Esses capítulos, pessoal, ricos em imagens e símbolos, descrevem a oposição organizada contra Cristo e o seu povo, mas também mostram a fidelidade dos santos, o cuidado divino e a certeza da vitória final do reino de Deus. Este módulo convida o leitor a compreender a gravidade desse conflito espiritual e a se posicionar com fidelidade, santidade e vigilância diante do avanço do mal. Nossos três objetivos para hoje é compreender o significado simbólico dos personagens malignos apresentados em Apocalipse do 12 ao 18, é refletir sobre a fidelidade dos santos e o papel da igreja no contexto da perseguição espiritual e ideológica, e encorajar o posicionamento espiritual da igreja frente à corrupção, heresias e sistemas mundanos de opressão. A Bíblia diz no seu texto base, em Apocalipse 12:1, que viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Nosso primeiro ponto aqui é o dragão e a guerra contra a mulher. Apocalipse capítulo 12. A mulher vestida de sol. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher é um símbolo do povo de Deus, Israel. E ela está grávida, prestes a dar à luz. A imagem exalta o papel da aliança divina e da fidelidade do povo em meio à opressão. E voltando aqui para mim, queridos, eu queria destacar com vocês uma coisa. Quando nós vamos interpretar o livro do Apocalipse, nós temos que ter muito cuidado, porque, principalmente agora, a partir do capítulo 12, ele vai trabalhar com muitos símbolos, tá? Com muitas simbologias. E a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente acompanha por aí, principalmente na internet, porque a interpretação ela tem que ser feita de forma correta. Nós vamos ver aqui dragão, nós vamos ver besta com várias cabeças, com vários chifres. Na realidade, quando chegar a hora disso daqui, pessoal, não vai aparecer um dragão. Por quê? O João que escreveu, na época dele, há uns 2000 anos atrás, o dragão era uma figura mitológica que causava medo, que causava arrepio nas pessoas. Então o João está usando uma figura, um símbolo, para mostrar que vai ser terrível. Não necessariamente vai aparecer um dragão ou uma besta, como ele descreve. Mas isso tem muito significado. E aqui agora eu faço a pergunta: quem é essa mulher do capítulo 12 de Apocalipse? Quem ela representa? O que ela está aqui? Por que ela está vestida desse jeito? Isso é muito fácil da gente entender. Muitas pessoas
Eu já vi muitas pessoas falarem que essa mulher é Israel e que dela saiu a igreja, porque uma nação, ela sai de outra nação maior. Então a nação de Israel gerou a igreja. Mas esse fundamento não tem base porque a igreja não é uma nação. A igreja ela está espalhada nos quatro cantos da terra e ela não é uma nação. E se você continuar lendo Apocalipse capítulo 12, você vai ver que esse filho que essa mulher gera, ele vai reger com vara de ferro as nações. Pergunto para você, a igreja vai reger as nações com vara de ferro? Não, tá? Porém, essa mulher, ela representa uma coisa muito grande. E eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, o verso 9, falando de José, diz assim a palavra de Deus: "E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: Eis aqui, ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim." Olha só, quem teve esse sonho? José. Mas aqui a mulher está falando que são 12 estrelas. Por quê? Em Gênesis, José era uma, por isso que ele viu 11, porque ele era a 12ª, tá? Então aqui representado, o sol é o pai, a lua é a mãe e as 12 estrelas são os 12 filhos. Então é nitidamente representado aqui que é a nação de Israel, porque o pai passa de ser Jacó para Israel, lá no Val de Jaboque. Quando João olha essa imagem, vê uma mulher vestida do sol, o pai, tendo a lua debaixo dos pés, a mãe, e uma coroa de 12 estrelas, os 12 filhos de Israel. Essa mulher representa a nação de Israel, ok? E eu preciso destacar outra vez, pessoal, que é muito bom a gente saber disso e entender isso, é que nós, evangélicos, cristãos, não vou nem dizer evangélicos, vou dizer cristãos, não podemos desprezar a nação de Israel, tá? Tem muitos pastores, pela uma falta de conhecimento bíblico até, ou preguiça de saber um pouco mais a respeito, acaba deixando Israel de lado e colocando a igreja como supremacia dentro do cenário bíblico. E isso é um erro muito grave. Deus nunca abandonou o seu povo, a nação de Israel. A igreja, ela é enxertada, ela é um ramo enxertado na videira. Tá? Jesus veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram, e glória a Deus que nós recebemos a oportunidade de entrar e ser ter salvação na pessoa bendita de Cristo. Tá? Glória a Deus por isso, meus irmãos. Mas nós não podemos destacar Israel. E aqui, essa mulher, ela representa a nação de Israel. Só que ela está grávida para dar luz a um filho. E esse filho, quem que é? É Cristo. Por quê? Jesus era judeu. Jesus disse para aquela mulher em João 4, vocês falam o que vocês não sabem. Nós falamos o que nós sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus era um judeu puro sangue. De uma nação, para ser uma nação, tem que surgir pessoas que juntas compõem essa nação. E Jesus era judeu. Jesus era um judeu puro, da tribo de Judá. Tá? Então, Jesus, pela a genealogia de Mateus 1, ele vem da linhagem de Davi. Olha que bênção, que maravilha, queridos. Então, Jesus, ele era judeu. O filho que ela estava esperando era o Cristo. E o dragão está muito bravo, querendo perseguir essa mulher e depois perseguir o filho. Mas, não sei se vocês sabem, desde a criação da nação de Israel, desde lá do seu princípio, a nação de Israel vem passando por perseguições terríveis. O diabo sempre vem levantando pessoas, nações, povos, impérios, para perseguir a nação de Israel. Se não vejamos, observe aí a perseguição, as históricas e as atuais. Nós tivemos os cativeiros antigos, como o cativeiro egípcio, o babilônico, o assírio. Israel foi escravizado, disperso e subjugado. Nós temos também o Império Romano. Jerusalém destruída ali no ano 70 pelo general Tito Flávio. O povo judeu foi disperso por séculos. Nós temos também a Inquisição da Igreja Católica e as expulsões, onde os judeus foram expulsos da Espanha e perseguidos de toda a Europa pelo ano de 1492. E depois nós tivemos o Holocausto nazista, meus irmãos. Foram mais de 6 milhões de judeus exterminados na Segunda Guerra Mundial. E hoje nós enfrentamos o antissemitismo moderno. É o crescimento de discurso de ódio em diversos países, inclusive os ataques a sinagogas, vandalismos e discriminação em universidades e mídias sociais, pela mídia e pelo socialismo. Olha só, a igreja é perseguida também. Na Roma Antiga, os cristãos eram mortos por sua fé, usados como tochas vivas, lançados aos leões. Perseguição religiosa no século de opressão por poderes religiosos que voltaram contra reformadores e fiéis. Países atuais onde os cristãos são perseguidos. Por exemplo, a Coreia do Norte, cristianismo é ilegal, descobertos
são presos, torturados e mortos. No Afeganistão, ser cristão é considerado traição à fé islâmica. Já no Irã, cristãos convertidos ao islamismo são presos e perseguidos. Na Nigéria, extremistas islâmicos, como o Boko Haram, atacam aldeias cristãs. Já na China, igrejas subterrâneas são invadidas e líderes são presos. Na Índia, cristãos sofrem violência de grupos nacionalistas hindus. Já no Paquistão, cristãos são falsamente acusados de blasfêmia e depois são executados. E voltando aqui para mim, você pode perceber que desde muito antes a nação de Israel ela vem sendo perseguida e depois os cristãos são perseguidos, tá? Por causa da fé. Eu não sei se você sabe, na Coreia do Norte, se uma pessoa for pega com uma Bíblia ou se for cristão, não morre só ela, morre toda a parentela junto dela. Todos são condenados à morte, porque essa perseguição está aí, tá? E só para você ter uma ideia do que vai acontecer, se a mulher, o povo de Israel, acompanhando aqui em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 7, vai dizer o seguinte, versículo 5, perdão, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Esse aqui é Cristo, tá? A mulher, ela fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Houve batalha no céu, diz o versículo 7. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalharam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E vi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada esta a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusa de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já o seu tempo é pouco. Então, viu? E quando o dragão viu que foi lançado na terra, perseguiu a mulher que deu à luz o varão. Ou seja, pessoal, perseguiu a nação de Israel. E foram dadas à mulher asas como uma grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio para que pela corrente fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio e o dragão. Ele lançara da sua boca, e o dragão irou-se contra a mulher. E olha só, pessoal, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Olha só. Vamos entender aqui. Eu fiz essa leitura para a gente entender uma coisa. A mulher é Israel. O filho dessa mulher é Jesus. Só que o resto da descendência, quem é? Quem é que vai ser morto pelo sangue do Cordeiro? Judeu não é, pessoal, porque judeu não acredita em Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse dragão vai perseguir a mulher, que é Israel, só que Deus vai guardar esse povo. Mas que povo que é esse? Eu preciso ir aqui no capítulo 7 agora. No capítulo 7, e o versículo 4 que diz assim, olha, e vi o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel, 12 mil de cada tribo. Então esses assinalados, representando a nação de Israel, vão ser guardados por Deus desses ataques do mal, porque Israel, originalmente, é o povo de Deus, não a igreja. E aí esse povo vai ser preservado por 1260 dias. O diabo vai soltar um rio pela sua boca para alcançar a mulher, mas não vai conseguir. A terra vai abrir e vai tragar aquele rio, tá? Só que aí o diabo vai fazer o seguinte, ele vai atacar a descendência. Observe no capítulo 12, no verso 17, que diz, o dragão irou-se contra a mulher, contra Israel. O diabo ficou irado contra Israel, tá? E ele foi fazer guerra ao resto da sua semente. Por quê? Se de Israel surge o Cristo, do Cristo surge a igreja. O cristianismo. Ele foi fazer guerra contra o resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus, ok? E tem o testemunho de Jesus Cristo. Quem é que tem o testemunho de Jesus Cristo, senão a igreja? Quem é que lava as vestes no sangue do Cordeiro, senão a igreja? Então, professor, você está falando então que a igreja vai estar aqui, baseado nesse texto, meus irmãos, com toda sinceridade, eu sendo pré-tribulacionista, mas eu acredito que a Bíblia fornece várias informações sobre o pós-tribulacionismo, tá? Então nós vamos observar que sim, é muito provável que a igreja esteja aqui, porque eu não encontro outra saída.
tá? Pessoas vão ser mortas. Observe aqui, por gentileza, no capítulo 7, o versículo 13 vai falar assim, olha, um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? E eu disse, João respondendo, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quem é que branqueia as vestes no sangue do Cordeiro, senão a igreja? Então, mortos e perseguidos, a mulher vai estar segura, porque Deus vai levar ela, vai dar asas para ela, Israel protegido. Porque na hora do Armagedon, lá no final da grande tribulação, vai ser cruelmente atacado, mas durante esse período vai estar protegido. Tá? Então a gente tem que observar isso aqui. O dragão é Satanás, vai ter essa batalha no céu, onde Miguel vai lançar, Satanás na terra com a terça parte das estrelas e vai ser lançado na terra, tá? Então, pessoal, para você ter ideia, ele vai ser lançado ou já foi lançado. Tem uma teoria, tem muito embate sobre isso, se o diabo já foi lançado ou não. Eu sei que o paraíso está no terceiro céu e no segundo céu fica as potestades do ar. Provavelmente esses demônios estão ali, que esporadicamente vêm para a terra para causar uma confusão entre as pessoas. Nem no inferno eles estão, só está o pessoal perdido, tá em tormento, aguardando o dia do julgamento. Tá? Só para exemplificar, então, nós estamos aqui para observar isso, que vai ter essa batalha no céu, o diabo vai ser jogado, em pouco tempo lhe resta. A mulher é Israel, de Israel surge o Senhor Jesus, e a descendência da mulher é a igreja. Agora sim a igreja. Vindo do Cristo vem o cristianismo, que será perseguido, e já está sendo, de forma velada. No Brasil já começou um pouco dessa perseguição, tá? Então nós temos que observar isso com todo carinho, observar isso com toda atenção. E vamos agora no foco da aula, observe a sua tela por gentileza. Apocalipse 12 revela a origem e a perseguição da oposição espiritual, destacando que, mesmo perseguida, a comunidade dos santos é protegida e sustentada por Deus. Tá? Vamos dar uma pausa aqui nessa primeira parte da aula do módulo 3 e para a aula não ficar tão extensa. E eu volto já daqui a pouco com a continuação desse módulo tão importante para a gente estudar junto, em nome de Jesus. Obrigado por você estar aqui, é um prazer ter você conosco e vamos estudar, vamos crescer. Aqui a teologia é simplificada, mas o conteúdo é profundo. Deus abençoe.